Sabe, há uma crença muito enraizada na nossa sociedade de que a felicidade plena só se encontra ao lado de alguém, especialmente quando chegamos a uma certa idade. É como se, depois dos 70, estar solteiro fosse um sinônimo de solidão ou de algo que nos falta. Muitas vezes, sentimos a pressão dos amigos, da família ou até mesmo a nossa própria, para procurar uma companhia, para não ficar sozinho. Essa ideia pode ser um fardo pesado, levando-nos a pensar que estamos a perder algo fundamental, ou que a vida, de alguma forma, é menos rica sem um parceiro constante ao nosso lado. É uma dor silenciosa para muitos, que sentem que o seu valor está ligado ao seu estado civil. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma outra perspectiva? Uma verdade surpreendente que muitos já estão a descobrir. E se o segredo para uma vida mais plena, feliz e autêntica depois dos 70, não estivesse em encontrar um novo amor, mas sim em abraçar a maravilhosa liberdade de ser solteiro? Não me interprete mal. O amor e a companhia são dons preciosos. No entanto, nesta fase da vida, as prioridades e as necessidades podem mudar drasticamente. E o que antes parecia essencial pode dar lugar a novas formas de realização pessoal. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente em 7 razões poderosas e transformadoras que mostram por que, para muitos, ser solteiro depois dos 70 pode ser, na verdade, a melhor decisão para a sua felicidade e bem-estar. Vamos desafiar algumas ideias antigas e abrir a porta para uma nova forma de ver esta etapa tão especial da vida. E quero que fique comigo até ao fim, porque há algo que vou partilhar que o pode surpreender e mudar completamente a sua forma de pensar sobre o envelhecimento e a independência. Vamos começar esta viagem de descoberta com a primeira e talvez a mais óbvia das razões. Mas nem por isso menos profunda a liberdade e a autonomia pessoal que se ganha ao estar solteiro depois dos 70. Pense nisto por um momento. Ao longo da vida, muitas das nossas decisões, grandes e pequenas, foram tomadas em conjunto com outra pessoa, quer seja um cônjuge, um companheiro de longa data, pais ou filhos. Sempre houve alguém cujas necessidades, desejos e horários tiveram de ser considerados. É a negociação diária, a ponderação constante entre o eu e o nós. E isso é lindo e faz parte da vida a dois. Claro! No entanto, depois dos 70, ao estar solteiro, essa dinâmica muda radicalmente. De repente, o seu tempo é só seu. As suas escolhas são só suas. Pode decidir ir dormir a hora que quiser, sem se preocupar se está a incomodar alguém a ver televisão ou a ler na cama. Pode levantar-se e tomar o pequeno almoço na hora que lhe apetece, comendo exatamente o que lhe dá vontade, sem ter de pensar nos gostos ou restrições alimentares de mais ninguém. A sua rotina diária torna-se um reflexo puro dos seus desejos e necessidades. Quer passar a manhã inteira a ler na varanda? Faça-o. Apetece-lhe um almoço mais leve e improvisado. Ou talvez sair para um café com um amigo de repente. A decisão é sua. Não há necessidade de consulta, de compromisso ou de justificação. Imagine a alegria de redecorar a sua casa exatamente como sempre sonhou, sem ter de considerar o gosto de um parceiro ou o espaço para os seus objetos. Pode pintar as paredes de uma cor vibrante que sempre adorou. Organizar os seus livros por ordem alfabética ou por cor, sem que ninguém comente ou mude a arrumação. O seu lar torna-se verdadeiramente o seu santuário pessoal, um espelho da sua alma e dos seus gostos. E quanto a viajar? As viagens. Quantas vezes adiamos uma viagem porque o parceiro não tinha interesse no destino, ou não podia ir na mesma altura, ou simplesmente não gostava de viajar tanto quanto nós.
Ser solteiro aos 70 significa que pode pegar na mala e partir para aquele destino que sempre quis conhecer. Seja uma pequena aldeia no interior de Portugal, as praias exóticas do Brasil, ou um cruzeiro pelos rios europeus. Pode viajar com amigos, com um grupo organizado. Ou, por que não, sozinho, descobrindo o prazer da sua própria companhia enquanto explora novos horizontes. E se, no meio da viagem, decidir mudar o itinerário, ficar mais um dia num lugar que adorou ou partir mais cedo de um sítio que não o cativou. Mais uma vez, a escolha é sua. É uma liberdade embriagadora, uma sensação de poder sobre a sua própria vida que pode ter estado adormecida durante anos. Esta autonomia não se limita apenas às grandes decisões. Estende-se a todos os aspectos do dia a dia, desde o programa de televisão que decide ver, a música que ouve, o restaurante que escolhe para jantar, até mesmo as causas sociais em que decide envolver-se ou os novos cursos que quer fazer. Tudo é moldado pela sua vontade, pelas suas preferências e pelos seus próprios valores, sem a necessidade constante de conciliar com a vontade de outro. Esta redescoberta da autonomia pessoal é um bálsamo para a alma, uma reafirmação de quem somos. Depois de décadas a construir uma vida em conjunto, agora que desvendamos a beleza da liberdade pessoal, vamos falar sobre o segundo grande benefício, o foco no crescimento pessoal e na descoberta de novos hobbies. A vida a dois, embora enriquecedora, muitas vezes exige que se coloque os interesses do casal ou do parceiro à frente dos seus próprios. Há compromissos, responsabilidades partilhadas e, naturalmente, menos tempo para se dedicar exclusivamente a si. Mas quando se está solteiro, depois dos 70, o cenário muda por completo. Subitamente, abre-se um vasto campo de possibilidades para explorar paixões antigas que foram deixadas de lado, ou para descobrir talentos e interesses completamente novos. Lembra-se daquele livro que sempre quis escrever, mas nunca teve tempo, ou das aulas de pintura que sempre adiou. Talvez aquela língua estrangeira que começou a aprender na juventude e que ficou esquecida. Agora é o momento perfeito para reviver esses sonhos. Pense em dedicar-se a um jardim, plantando flores e vegetais, criando o seu próprio oásis verde. A jardinagem não é apenas uma atividade relaxante e gratificante, mas também uma forma de se conectar com a natureza e de sentir o prazer de ver algo crescer pelas suas mãos. Ou talvez queira aprender a tocar um instrumento musical. Nunca é tarde demais para aprender a tocar piano, guitarra ou até mesmo um instrumento mais tradicional, como a flauta. A música tem o poder de estimular a mente, de acalmar a alma e de trazer uma alegria imensa. Para os mais aventureiros, talvez seja a hora de se inscrever num curso de dança de salão, mesmo sem um parceiro fixo. Há aulas e grupos onde se pode dançar e socializar, descobrindo o prazer do movimento e da companhia de forma leve e descomprometida. Ou, para os amantes da culinária, por que não experimentar novas receitas, explorar a cozinha de outras culturas ou até mesmo fazer um curso de culinária gourmet? O prazer de cozinhar para si mesmo, ou para amigos e família, pode ser uma fonte inesgotável de satisfação. O crescimento pessoal também passa por expandir a sua mente. Há inúmeros cursos online e presenciais disponíveis, desde história da arte, filosofia, literatura, até tecnologia, aprender a usar um tablet, a explorar as redes sociais para se conectar com entes queridos, ou a criar um blog pessoal. Pode ser incrivelmente estimulante e manter a sua mente jovem e ativa. Este é o seu momento para se permitir a curiosidade, para abraçar o desafio de aprender algo novo e para se reinventar.
ao focar-se em si mesmo e nos seus próprios interesses. Não só enriquece a sua vida, como também fortalece a sua identidade. Descobre novas facetas de si mesmo. Redescobre talentos adormecidos e constrói um sentido de propósito que vai para além de qualquer relacionamento romântico. Esta dedicação a si próprio é um ato de amor próprio e uma das maiores recompensas de ser solteiro depois dos 70. É a chance de viver a sua própria epopeia, de ser o herói da sua própria história, preenchendo seus dias com significado e paixão, exatamente como sempre desejou. Agora que já exploramos a liberdade e a alegria de se focar em si mesmo, vamos mergulhar na terceira grande vantagem de estar solteiro depois dos 70, a oportunidade de construir e aprofundar conexões mais ricas e autênticas com amigos e familiares. É uma verdade universal que, durante anos, a vida conjugal ou a vida com um parceiro pode, por vezes, absorver grande parte do nosso tempo e energia emocional. Há jantares com amigos do casal, férias em conjunto, e muitas vezes a atenção foca-se na dinâmica da relação principal. No entanto, quando se está solteiro, o leque de possibilidades para se conectar com as pessoas importantes na sua vida expande-se exponencialmente. Pense nos seus filhos e netos. Quanta qualidade de tempo pode agora dedicar a eles, sem ter de equilibrar as agendas de mais uma pessoa? Pode fazer aquela visita inesperada para tomar um café com a sua filha. Ir buscar os netos à escola para um lanche especial. Ou passar um fim de semana inteiro a contar histórias e a construir memórias sem preocupações. As conversas tornam-se mais íntimas e verdadeiras, porque a sua atenção está totalmente neles, sem a distração das necessidades ou dos humores de um parceiro. Pode estar presente de uma forma mais genuína, oferecendo um ouvido atento, um conselho sábio e um amor incondicional. E os seus amigos, aqueles companheiros de longa data que talvez tenha visto menos vezes nos últimos anos, ou com quem as conversas se tornaram mais superficiais. Ser solteiro permite-lhe reacender essas amizades. Pode organizar jantares em sua casa, sair para tomar um copo de vinho sem um horário rígido, ou participar em atividades de grupo que sempre quis fazer. Talvez aquele amigo com quem gostava de jogar as cartas, ou aquela amiga com quem partilhava o amor pela costura. Ou o clube de caminhadas, sem um parceiro. É mais fácil ser espontâneo, mais fácil ajustar a sua agenda à deles, e mais fácil aprofundar a cumplicidade. As amizades nesta fase da vida são um tesouro, e ter tempo e energia para as cultivar é um dos maiores luxos. São as suas redes de apoio, os seus confidentes, os seus parceiros de risadas e de aventuras. Além disso, esta liberdade permite-lhe ser mais ativo na sua comunidade. Pode juntar-se a grupos de voluntariado, participar em atividades do centro comunitário ou da paróquia, ou simplesmente passar mais tempo a conversar com os vizinhos. Estas interações sociais são cruciais para o bem-estar mental e emocional, ajudando a combater a solidão e a manter a mente estimulada. Ao invés de se fechar no universo de uma relação a dois, abre-se para um mundo de conexões diversas e enriquecedoras, descobrindo o prazer de ser parte de algo maior. Passando para a quarta razão. E esta é muitas vezes subestimada, a independência financeira e a simplicidade que a acompanha. Ao longo de uma vida de casado, as finanças são frequentemente uma teia complexa de contas conjuntas, decisões de investimento partilhadas, despesas comuns e, por vezes, divergências sobre como o dinheiro deve ser gasto. Há a responsabilidade de gerir o orçamento familiar, de planear para o futuro de ambos e de lidar com os hábitos de consumo de outra pessoa.
quando se está solteiro depois dos 70. Essa complexidade dissolve-se. As suas finanças tornam-se notavelmente mais simples e diretas. O dinheiro que ganha ou as suas reformas são seus e apenas seus. Não há necessidade de justificar as suas despesas, de pedir permissão para um capricho, ou de se preocupar com as dívidas ou os gastos irresponsáveis de um parceiro. Pode gerir o seu orçamento da forma que melhor lhe convier. Poupar para algo específico que deseje, ou gastar um pouco mais numa experiência que o faça feliz. Esta independência financeira traduz-se em paz de espírito. Não há mais discussões sobre dinheiro, nem o stress de tentar conciliar diferentes prioridades financeiras. Pode decidir com total liberdade como alocar os seus recursos se quer investir na sua saúde, na sua casa, em viagens, ou em ajudar os seus filhos e netos. É um controle total sobre a sua própria vida econômica, o que proporciona uma sensação de segurança e de liberdade que é inestimável. A sua mente fica mais leve, sem a pressão de ter de sustentar ou de ser sustentado por outro, ou de ter que gerir crises financeiras em conjunto. É a sua vida, os seus recursos, as suas decisões, o que simplifica imenso o dia a dia e permite-lhe desfrutar da sua reforma com muito mais tranquilidade. Finalmente, a quinta razão para abraçar a vida de solteiro é a paz e a tranquilidade que advém de ter o seu próprio espaço e de poder desfrutar de uma solidão produtiva. Pense nos anos que passou a partilhar um espaço, a negociar horários de casa de banho, o controlo remoto da televisão, ou até mesmo a temperatura do ar-condicionado. A vida a dois, por mais amorosa que seja, implica uma constante presença e, por vezes, um certo ruído de fundo, seja ele literal ou figurado, quando se está solteiro. A sua casa torna-se verdadeiramente o seu santuário. Pode deixá-la organizada exatamente como gosta, ou desarrumada de uma forma que só você entende. O silêncio da sua casa pode ser uma melodia, um convite à reflexão, à leitura de um bom livro, ou simplesmente a desfrutar de um café quente pela manhã sem interrupções. É o espaço para ser totalmente você, sem máscaras, sem a necessidade de agradar ou de se adaptar aos hábitos de mais ninguém. Pode ouvir a sua música preferida bem alto, ou desfrutar do absoluto silêncio, consoante o seu humor. A escolha é sua. Esta solidão não é sinônimo de solidão triste. Pelo contrário, é uma solidão escolhida e produtiva. É o tempo para a introspeção, para a meditação, para se conectar consigo mesmo a um nível mais profundo. É o espaço para processar pensamentos e emoções, para planejar o seu dia, ou simplesmente para relaxar e recarregar energias. Muitos descobrem nesta fase que a sua própria companhia é mais do que suficiente para se sentirem completos. Aprendem a apreciar o valor do silêncio, a beleza da sua própria rotina e a serenidade de um lar que é inteiramente seu. Ter este espaço sagrado, esta bolha de paz, é um privilégio que permite um profundo autoconhecimento e uma sensação de bem-estar que poucos outros arranjos podem proporcionar. É um presente para a sua alma, permitindo-lhe florescer na sua própria essência. Agora que mergulhamos na liberdade de ser solteiro e na profunda paz que isso pode trazer, vamos explorar a sexta razão, que é particularmente relevante nesta fase da vida evitar os encargos de cuidado que muitas vezes surgem num relacionamento após os 70. É uma realidade da vida que, à medida que envelhecemos, a saúde pode tornar-se mais frágil e as necessidades de cuidado podem aumentar, num casamento ou numa parceria de longa data, quando um dos cônjuges adoece. O outro frequentemente assume o papel de cuidador principal.
embora cuidar de quem amamos seja um ato de devoção e amor. Não podemos negar que é uma tarefa que exige um enorme desgaste físico, mental e emocional. Significa gerir medicamentos, consultas médicas, mobilidade limitada e lidar com a ansiedade e o stress de ver a pessoa amada a sofrer. Pode ser uma jornada exaustiva, que consome toda a sua energia e tempo, deixando-o sem espaço para as suas próprias necessidades, os seus hobbies ou a sua própria saúde, muitas vezes. O cuidador acaba por negligenciar-se a si mesmo, o que pode levar ao esgotamento e a problemas de saúde. Ao estar solteiro, não tem essa responsabilidade sobre os ombros. A sua principal preocupação pode ser a sua própria saúde e bem-estar. Pode focar-se em manter-se ativo, em seguir uma dieta saudável, em fazer as suas próprias consultas médicas e em descansar o suficiente. É uma liberdade enorme poder concentrar-se nas suas próprias necessidades, sem a pressão adicional de cuidar de outra pessoa que está a necessitar de apoio constante. Isso permite-lhe investir na sua longevidade e qualidade de vida de uma forma que seria muito mais difícil se estivesse a assumir um papel de cuidador. Claro, pode haver amigos ou familiares que precisem de ajuda, e é natural que queira oferecer o seu apoio. Mas essa é uma escolha, um ato de generosidade, e não uma responsabilidade inerente a um compromisso conjugal. Pode ajudar na medida das suas capacidades, sem se sentir obrigado a sacrificar a sua própria saúde e bem-estar. Esta ausência de encargos de cuidado é um fator significativo para a manutenção da sua própria vitalidade e autonomia nesta fase tão importante da vida. E chegamos à sétima e última razão, uma que encerra todas as outras e as eleva a um patamar superior, o desenvolvimento de uma resiliência emocional inabalável e uma profunda autossuficiência ao longo da vida. Somos muitas vezes ensinados a procurar a felicidade e a completude num parceiro. A ideia de que precisamos de alguém para nos completar é difundida em filmes, músicas e na própria cultura. Mas, quando se abraça a vida de solteiro depois dos 70, descobre-se uma verdade libertadora: já somos completos por nós mesmos. Estar solteiro é uma jornada de autodescoberta e de fortalecimento interior. É aprender a confiar nas suas próprias capacidades para lidar com os desafios da vida, sejam eles grandes ou pequenos. É descobrir que tem dentro de si todos os recursos necessários para encontrar a felicidade, a alegria e a satisfação, independentemente de ter um parceiro ao seu lado. Aprende a ser o seu próprio melhor amigo, o seu próprio confidente e o seu próprio motor de motivação. Esta autossuficiência não significa isolamento, significa uma profunda confiança na sua própria força interior. Significa que, quando os momentos difíceis surgem, e eles surgirão, sabe que tem a capacidade de os enfrentar. Não espera que alguém venha salvá-lo ou resolver os seus problemas. Em vez disso, busca soluções, pede ajuda quando necessário, mas sabe que a sua felicidade e a sua paz de espírito dependem, em última análise, de si mesmo. Desenvolve uma resiliência emocional que o torna mais apto a lidar com as perdas, as mudanças e as incertezas que fazem parte da vida. Aprende a encontrar alegria nas pequenas coisas, a apreciar a sua própria companhia e a construir uma vida que reflete os seus valores e os seus desejos mais profundos. Esta fase da vida, vivida de forma solteira e consciente, é uma oportunidade de se tornar a versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. É a celebração da sua individualidade, da sua sabedoria acumulada e da sua capacidade de viver uma vida plena e significativa, no seu próprio ritmo e à sua maneira. É a prova de que a felicidade
Não é um destino a ser encontrado noutro, mas uma jornada a ser trilhada e cultivada dentro de si. E assim, chegamos ao fim da nossa reflexão sobre as 7 razões pelas quais ser solteiro depois dos 70 pode ser, para muitos, uma escolha libertadora e profundamente enriquecedora. Falamos da inigualável liberdade e autonomia pessoal, que nos permite moldar os nossos dias e os nossos sonhos exatamente como queremos. Exploramos como esta fase da vida abre portas para um foco renovado no crescimento pessoal e na redescoberta de hobbies e paixões, preenchendo os nossos dias com significado e alegria. Vimos como podemos nutrir e aprofundar as nossas conexões com amigos e familiares, construindo uma rede de apoio e amor que nos sustenta. Abordamos a simplicidade e a paz que advém da independência financeira, libertando-nos de preocupações e conflitos. Mergulhamos na beleza da paz e da tranquilidade, na serenidade de ter o nosso próprio espaço e na riqueza da solidão produtiva. Discutimos a importância de evitar os encargos de cuidado, permitindo-nos priorizar a nossa própria saúde e bem-estar. E, finalmente, celebramos o desenvolvimento de uma resiliência emocional e uma autossuficiência inabaláveis, que nos tornam mais fortes e mais completos como indivíduos. Lembre-se, pequenas mudanças na sua perspectiva e a coragem de abraçar esta fase da vida com mente aberta podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade. Não há um caminho único para a felicidade, e para muitos, a vida de solteiro depois dos 70 é uma escolha consciente que leva a uma vida mais plena, autêntica e profundamente satisfatória. Não se deixe levar por preconceitos ou expectativas externas. Esta é a sua vida, o seu tempo. Quero muito saber o que pensa sobre isto. Qual destas razões ressoou mais consigo? Ou talvez tenha outras razões pelas quais considera que ser solteiro é uma bênção nesta fase da vida. Partilhe os seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar muitas outras pessoas. Se gostou desta conversa e se estas ideias o fizeram refletir, por favor, deixe o seu gosto neste vídeo. Isso ajuda-nos muito a chegar a mais pessoas que precisam de ouvir esta mensagem. E não se esqueça de subscrever o canal para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar como viver a sua melhor vida em todas as idades. A sua felicidade é a sua maior prioridade. Viva a sua melhor vida no seu próprio ritmo e com o coração aberto para todas as maravilhas que o futuro ainda reserva.